tanto depois. Pronto. Então, muito boa tarde a todos. Daremos início a mais um seminário de pesquisa do PPG em Economia da Unicinos. Agradeço a todos os presentes, bem como, mais uma vez, agradeço ao professor Fábio Freitas, professor associado e diretor do Instituto de Economia da UFRJ, por aceitar participar do nosso evento, né? Ele vem para tratar de um assunto, né, que são os modelos macroeconômicos liderados, crescimento liderado pela demanda, tá? Então, a proposta do professor Fábio Freitas é apresentar a agenda de pesquisa, né, baseada no modelo do supermultiplicador. Então, como nós combinamos, a apresentação do professor Fábio tem em torno de 45 minutos, e na sequência nós abrimos para o debate, né, as perguntas e questionamentos. Agradeço mais uma vez, professor Fábio, e passo a palavra para o senhor. Eu que agradeço o convite a vocês, muito obrigado ao programa, a Luciana, a Janaína, ao Fernando, participaram diretamente do convite, e espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouquinho de uma agenda de pesquisa que tem sido desenvolvida lá no Instituto de Economia já tem algum tempo, mas que recentemente ganhou um certo ímpeto, e na literatura, não só aqui, mas como fora do Brasil. Então, vou falar um pouquinho dessa literatura, né, do crescimento liderado pela demanda, em conexão com as questões de conflito distributivo e mudança estrutural. Tá? Esse modelo de supermultiplicador foi desenvolvido lá na UFRJ, em grande medida pelo professor Franklin Serrano e por mim mesmo, durante um certo período. Eu vou falar um pouquinho da linha de pesquisa baseada nesse modelo. Ouço apenas, né? A gente vai começar rapidamente com um debate recente sobre a instabilidade herodiana, que é o contexto no qual vou introduzir o modelo. Depois, a chamada versão sraffiana do modelo supermultiplicador, pelas suas origens, rapidamente. Depois, o modelo, alguma ideia de como ele funciona, porque ele não é tão conhecido. E a questão da estabilidade, que é uma questão que tem sido debatida, né? Estabilidade do equilíbrio do modelo. Depois eu falo rapidamente da versão Kalikiana, que surgiu recentemente na literatura, né, a partir de 2015, 2016, e algumas extensões com base no modelo, né? Eu vou cobrir aqui, vou tentar cobrir todas, não sei se o tempo vai permitir, gastos não governamentais, o endividamento e o endividamento dos trabalhadores, a taxa natural de crescimento, taxa de desemprego e progresso técnico, implicações para análise da inflação, setor público e dinâmica do endividamento, exportações, restrições de balanço de pagamento, endividamento externo, mudança estrutural e, finalmente, a economia política do crescimento. A cobertura aqui no final vai ser bastante rápida, eu vou só indicar a literatura e os temas que têm sido discutidos nessa literatura, tá? Bom, vamos começar aqui justamente por esse debate recente sobre a estabilidade herodiana, né? Esse é um assunto antigo, porém, ainda tem repercussões na literatura de crescimento liderado pela demanda. O nosso ponto de partida é justamente o resultado da instabilidade fundamental da taxa garantida do Herod, né? Ou, como é conhecido atualmente, a instabilidade herodiana. Esse resultado é entendido por muitos economistas, inclusive economistas heterodoxos, mas é preciso frisar, não Herod, não é o caso do Herod, como um problema a ser resolvido, né? O problema resulta da combinação de uma função investimento baseada no princípio do ajustamento do estoque de capital e com a exogeneidade da taxa de poupança no modelo do Herod. Essa combinação é que está por trás da estabilidade fundamental, e a gente tratou, o Franklin na tese dele e com um artigo comigo aqui, e o Gustavo Bering em 2 artigos, um na análise econômica e outro na macroeconômica, publicados recentemente. Então, por que isso acontece? Acontece porque o funcionamento do princípio do ajustamento do estoque de capital requer a variabilidade da taxa de investimento, que não é admitida no modelo do Herod por conta da exogeneidade da taxa de poupança. Tá? A gente vai rapidamente passar sobre isso, mas para ficar claro, quando eu falo aqui princípio do ajustamento do estoque de capital, a gente está falando do acelerador, né? Do modelo de investimento baseado no princípio do acelerador.
hoje em dia, entre os economistas heterodoxos, o diagnóstico predominante é de que a instabilidade herodiana está relacionada com a função investimento, baseado no princípio da aceleração do ajustamento do estoque de capital. Para evitar este problema, os modelos Kalekianos, né, ou neocalequianos, que mantêm a taxa de poupança exógena, assim como no modelo do Herod, usam uma função investimento que é compatível com desajustes permanentes entre o nível de demanda e o produto de utilização normal da capacidade. Ou seja, o grau de utilização de equilíbrio nesses modelos é endógeno. Isso é incompatível com o acelerador, com o princípio do ajustamento do estoque de capital. E esses modelos têm sido criticados por conta dessa ausência de tendência à utilização normal da capacidade. Já os modelos herodianos, que são outro ator nesse debate mais recente, eles também mantêm a taxa de poupança exógena, mas contornam o problema da instabilidade, também rompendo com o princípio do ajustamento do estoque de capital, mas de maneiras distintas. Por um lado, na visão do Menei-Levy e do Rainer Frank, por meio da política econômica, que, vamos dizer assim, conteria a instabilidade herodiana, ou endogenamente pela reação da própria função investimento, na especificação da própria função investimento, a sua reação às condições do mercado de trabalho, como proposto pelo professor Peter Scott. Nesse caso, o que acontece é que muda o sinal do ajustamento, o que era instável vira estável, e aí você, vamos dizer assim, você contorna o problema da instabilidade, mas abre mão do princípio do ajustamento do estoque de capital. A taxa garantida, nesse caso, porém, um revés é que a taxa garantida é um equilíbrio estável nesse modelo, o que significa um retorno aos clássicos, clássicos aqui é Ricardo, né? E a lei de Sé no longo prazo, né? A ideia de que o crescimento é explicado pelos fatores de oferta, né? Em particular pela acumulação de capital. Bom, o debate recente da instabilidade herodiana também tem essa contribuição recente nossa pelo seu modelo de supermultiplicador, e a diferença é que o modelo do supermultiplicador não está sujeito à instabilidade herodiana. O motivo pelo qual isso acontece é que nesses modelos supõe-se a existência de gastos autônomos que não criam capacidade para o setor privado e empresarial, e a existência desses gastos no modelo faz com que a taxa de poupança seja determinada endogenamente, e dessa forma a taxa de investimento possa variar sem nenhum problema, como requer o ajustamento baseado no princípio do ajustamento do estoque de capital. Portanto, o fechamento distinto do modelo do supermultiplicador consiste em combinar o acelerador, o princípio do ajustamento do estoque de capital, com a existência desses gastos autônomos, de modo que nós tenhamos, em primeiro lugar, um padrão de crescimento liderado pelos gastos autônomos, né? Uma distribuição funcional da renda determinada por fatores não diretamente ou necessariamente no processo de crescimento, fatores institucionais, políticos e econômicos. Isso é um contraste com o modelo tradicional de Cambridge, né? Do Caldor, da John Hobson e do Pazinetti, que determinam endogenamente a distribuição. E, finalmente, tem como propriedade uma tendência à utilização normal da capacidade. Tá? Então, o fechamento do modelo do supermultiplicador permite esse triplo resultado que antes não era possível por conta da exogeneidade da taxa de poupança ou ausência do acelerador. Dando continuidade, agora eu vou falar um pouquinho da versão israfiana do modelo, né, que aqui é desenvolvida aqui no FRJ. Né, a origem, o termo supermultiplicador foi usado originalmente por Hicks, né, John Hicks, para designar o modelo acelerador multiplicador apresentado por ele no livro Contributions to the Theory of the Trade Cycle, de 1950. Nesse livro, o foco era explicar as flutuações econômicas, como indica o título, né, como resultado da interação dos mecanismos do acelerador e do multiplicador, combinado com a tendência de crescimento ditado por um componente autônomo do investimento.
O Caldor retoma o modelo do supermultiplicador a partir dos Nicholas Caldor, né, a partir dos anos 1970, na análise que ele fez do processo de crescimento liderado pelas exportações. Eu trato disso especificamente na minha tese e no artigo derivado da tese de 2003. As ideias de Caldor, nesse período, inspiraram a construção dos modelos de crescimento com restrição de balanço de pagamentos à la Thiel, né? A origem do modelo do Thiel é a contribuição do Caldor, né? Estes modelos combinam um modelo do tipo supermultiplicador com uma condição de equilíbrio permanente do balanço de pagamentos. Também trato na minha tese nesse artigo de 2003. Essa linha de pesquisa é de natureza mais aplicada e não foi entendida na literatura teórica como um fechamento alternativo dentro do campo heterodoxo da teoria do crescimento. Isso quer dizer, em outras palavras, que o status teórico do modelo não é bem definido. A gente pode ver isso pelos vários manuais de teoria do crescimento heterodoxo que não conseguem classificar esse modelo como um fechamento alternativo. Lavoie ou o Hein, né? Erich Hein, o Hein ou outros autores, né? Não conseguem classificar esse modelo de maneira adequada. Todos os manuais. Também sob a influência de Caldor, Borges, na tese dele de 79 e no livro de 97, desenvolveu um modelo do tipo supermultiplicador com um mecanismo de ajustamento de curto e médio prazos baseado na flexibilidade de margem de lucro. Uma travadinha aqui, gente. Travou por completo aqui. Deixa eu ver se voltando melhor. Foi. Só um instante que continua travado aqui. Não. Vamos lá. Desculpa. Bom. De maneira independente em relação a Borges, Franklin Serrano, na tese dele, em artigo derivado da tese de 95 também, desenvolveu o modelo do supermultiplicador esgrafiano a partir das contribuições do Pierangelo Gariani, que é um dos maiores autores esgrafianos, né, que faleceu um período relativamente recente, né, em 2011, se eu não me engano. Notadamente, a maior influência foi o trabalho do Gariani para o SVIMS, né, a Associação para o Desenvolvimento Industrial do Sul da Itália, de 62, trabalhinho italiano, cujos capítulos 3 e 4 foram recentemente publicados em inglês, em Gariani, em 2015, né, no Review of Political Economy, e cuja apresentação ficou a cargo do professor Sérgio Cesarato, também no mesmo número da revista. Uma contribuição essencial do trabalho do Franklin foi dar um status teórico ao modelo do supermultiplicador como um fechamento alternativo aos existentes para análise do crescimento econômico, né? Então, essa é a contribuição mais importante do trabalho dele original. Aqui a gente vai analisar, vamos discutir agora o modelo, a gente vai analisar uma versão simples do modelo para uma economia fechada e sem governo, sem restrição de força de trabalho, sem progresso técnico, sem depreciação do capital fixo e com um componente autônomo do consumo apenas, né, um gasto autônomo apenas, o consumo, só para simplificar, né, e para, vamos dizer assim, concentrar nossa atenção no mecanismo básico do modelo, né? E vou aqui seguir a versão do modelo que foi apresentado no artigo meu com o Franklin em 2015, no Review of Political Economy e na revista Intervention em 2017. No modelo, o nível do produto é determinado pela demanda agregada, né, conforme segue abaixo, né, nessa equação aqui típica de modelos de acelerador multiplicador, né, onde essa aqui é a propensão marginal a poupar, H é a propensão a investir, que no nosso caso é igual à taxa de investimento da economia, Z é o gasto autônomo, né, no nosso caso é o consumo, né, e o gasto autônomo que não cria capacidade. O consumo é um gasto que não cria capacidade, o consumo induzido, né, dos trabalhadores, basicamente, mas ele não é autônomo, ele depende do poder de compra injetado na economia pelas decisões de produção, né? Então ele é induzido e não autônomo. Já os gastos autônomos são financiados, seja por crédito ou por riqueza acumulada.
E aí uma fonte autônoma de financiamento que não faz parte do fluxo circular da renda introduzida de fora, né? Esse é o sentido da diferenciação entre autônomo e induzido nesse caso aqui. O investimento ele é induzido não porque ele não seja financiado por crédito, mas porque ele vem, porque ele, na verdade, é um gasto derivado, ele serve para ajustar, né, a capacidade de produzir, a demanda pela produção, e nesse caso ele passa a ter uma relação intrínseca com as decisões de produção, não num período, mas numa sequência de períodos. Então ele passa a ser também considerado um gasto induzido por esse motivo. Para simplificar, eu vou supor que o gasto autônomo Z cresce uma taxa constante GZ, né, não explicado pelo modelo, quer dizer, uma taxa exógena. Isso é uma simplificação, tanto a constância como a exogeneidade. É importante porque o modelo tem sofrido algumas críticas na sua versão simples por questões que são mais simplificação do que exatamente propriedades intrínsecas do modelo. E é importante esclarecer que isso é uma simplificação, não é de estrito sensu necessário. Ele precisa ser autônomo, mas não precisa ser totalmente exógeno, nem precisa ser constante em particular, né? A gente sabe, por exemplo, o que é gasto autônomo na nossa perspectiva, vai ser parte do consumo financiado por crédito, investimento residencial, os gastos do governo, as exportações, e sabe que vários desses componentes flutuam, vamos dizer assim, bastante, né, ao longo do tempo, não são constantes, mas é uma simplificação para isolar o mecanismo básico do modelo. Muito bem. O termo entre parênteses aqui na expressão, não sei se tem um apontador aqui. Não sei. Bom, vocês veem o cursor aqui, gente? Não, a gente não consegue enxergar o cursor. Tem algum cursor aqui que possa... da apresentação mesmo? Não, né? Acredito que não, Fábio. Tá, então tá bom. Então, aqui fica claro o termo entre parênteses, é o supermultiplicador, que combina o multiplicador com o acelerador, né? Tem um investimento induzido ali pela variável H, que é a propensão a investir, além do induzido em consumo, que está implícito na propensão marginal a poupar. Então, para que o produto seja positivo, o supermultiplicador tem que ser positivo, que requer a condição básica, né, que a propensão marginal a poupar tem que ser menor do que investir, ou seja, que a propensão a gastar seja menor que 1, que é a condição para qualquer modelo keynesiano, né? Para um prazo curto o suficiente, a propensão a investir não se altera significativamente, ela é relativamente constante, de modo que, dada a distribuição de renda, o valor do supermultiplicador é aproximadamente constante. Como resultado disso, no equilíbrio com ajustamento incompleto, ou seja, quando o grau de satisfação não está igual ao seu nível normal, o produto cresce a uma taxa de crescimento que é a taxa do gasto autônomo, né? Por outro lado, dada a distribuição de renda, a gente tem que uma dada relação técnica capital-produto, né? A quantidade de capital por unidade de produto normalmente utilizado, né? E assim a dinâmica do grau de utilização, que é a razão entre o nível de produto e o produto de capacidade, o YKT que está aqui, né? Ela varia de acordo com essa equação diferencial que está aqui na última linha do bullet, né? Que diz que o grau de satisfação aumenta quando o crescimento é maior do que o crescimento do estoque de capital e da capacidade, e diminui no caso inverso, né? Note que a taxa de acumulação de capital, que está na segunda equação aqui relacionada à equação diferencial, né, esse H sobre V vezes U, essa expressão depende do grau de utilização. Então, o que vai ficar claro aqui é que você tende ao equilíbrio com ajustamento incompleto. Desculpa, está faltando alguma coisa aqui. Desculpa que está... pronto. Dá uma paradinha. Ele tende a esse equilíbrio, né, com ajustamento incompleto, porque na medida que o crescimento é maior do que o crescimento da capacidade, o grau de utilização aumenta. Se inicialmente o crescimento da capacidade é menor do que o crescimento do produto, então você vai ter uma tendência a um grau de utilização constante, né? Vai ter um ajustamento aqui e vice-versa no caso contrário.
Então, o crescimento do produto, não está aparecendo uma expressão do slide aqui, mas tudo bem, dá para dizer. O crescimento do produto, nesse caso, do investimento e da capacidade, são determinados pelo crescimento do gasto autônomo, que não cria capacidade, que é o nosso GZ aqui, né? E o grau de utilização de equilíbrio é endógeno, podendo ser diferente do seu nível normal. Nesse caso aqui, o modelo é muito parecido com... Os resultados são muito parecidos com o modelo Kanekiano, tá? A não ser pelo crescimento liderado pelo gasto autônomo, que no modelo Kanekiano, o crescimento é liderado pelo investimento autônomo, né? Pelos gastos de investimento privados. Por conta da influência da concorrência capitalista, as firmas tendem a ajustar a sua capacidade à demanda, mantendo a margem de capacidade ociosa para atender os picos de demanda e, ao mesmo tempo, impedir a entrada de concorrentes ou a expansão do market share dos incumbentes, né, no mercado, mantendo a capacidade ociosa e, ao mesmo tempo, auferindo, né, nesse processo, pelo menos uma taxa mínima de retorno para o capital investido, né? Isso é exatamente a ideia do investimento empresarial privado, explicado pelo princípio do ajustamento do estoque de capital. No modelo em análise, o princípio do ajustamento do estoque de capital é captado por uma função investimento com a seguinte especificação, né? Aqui a propensão a investir, a taxa de investimento, ela varia nessa equação diferencial de acordo com o desvio do grau de utilização, a primeira equação aqui apresentada, em relação ao seu nível normal, ou desejado, que é o N, né? Então, a gente vê aqui, se o grau de utilização estiver acima do normal, vai haver um aumento da taxa de investimento, quer dizer que o investimento vai estar crescendo, pela segunda equação, mais do que o produto, e isso vai estar, em última instância, como a capacidade cresce ditada pelo investimento, a capacidade eventualmente vai crescer a um ritmo maior do que o produto, e isso vai diminuir o grau de utilização, trazendo ele na direção do grau de utilização normal, tá? Esse coeficiente gama aqui é um coeficiente de ajustamento parcial, que a gente vai ver tem um papel importante na estabilidade do modelo. É fácil verificar daqui de si, pelas equações anteriores, que quando o grau de utilização está acima do normal, o crescimento do investimento é maior do que o crescimento do produto e vice-versa. E é isso que vai, em princípio, vai permitir o ajustamento da capacidade ao seu nível normal de utilização. Espera aí que ele travou de novo aqui. Foi. O equilíbrio com ajustamento incompleto tende a se alterar com o resultado da mudança da propensão a investir, por sua vez, resultado da operação do princípio do ajustamento do estoque de capital. Nesse processo, a dinâmica de crescimento do produto é afetada pelas mudanças na propensão a investir e, portanto, no valor do supermultiplicador, que depende da propensão a investir, conforme a equação abaixo aqui, essa equação que está aqui, né? Nessa equação, o crescimento do produto, fora do steady state de longo prazo do modelo, é explicado pelo crescimento dos gastos autônomos, o GZ, e pela variação do supermultiplicador, termo do supermultiplicador, que é captado por esse segundo termo do lado direito da equação aqui, né? Termo que não é o GZ. Opa. Dá para ver pela equação aqui, né, que quando o grau de utilização está acima do normal, o crescimento do produto está acima do crescimento do gasto autônomo, no nosso exemplo específico aqui do consumo autônomo, né, e vice-versa, né. Isso é importante depois para a gente entender o ajustamento da taxa de poupança, né, esse aqui que vai dar o ajustamento da taxa de poupança baseado na existência do gasto autônomo. Muito bem. Sob determinadas condições, o processo de ajustamento da capacidade à demanda produziria uma tendência para uma situação em que a capacidade seria normalmente utilizada e teríamos, assim, um equilíbrio com ajustamento completo do modelo, que tem os seguintes resultados, né? Ai, Deus, ele não para, não está aparecendo a equação. Sei por quê. Tem umas equações que ele não deixa aparecer. Posso mudar para a apresentação sem ser do slide, gente? Pode sim, aham. Desculpa, é que algumas equações não estão aparecendo aqui nessa versão. Deixa eu ver se eu boto aqui. Pronto. Está aparecendo para vocês aí?
Eu acho que em seguida vai aparecer, Fábio. Por enquanto ainda não. Desculpa aí, mas é porque ele está comendo algumas equações. Uhum. Eu não sei por quê. Está rodando aqui. Vamos ver se aparece. Agora sim. Apareceu para vocês? Sim. Na forma de apresentação? Não, ele tá no. Agora acho que vai. Peraí. Porque para mim aqui ele tentou ir para a apresentação e não foi. Mas vocês conseguem enxergar dessa... Ah, foi, finalmente. Agora sim. Desculpa. Agora vamos ver se ele vai ficar lento ou lerdo aqui, lerdinho aqui comigo. Já lá, né? Desculpa. Vamos lá. Já foi. Pronto. Aparece aqui. Tá vendo? Então, no steady state modelo, o crescimento do investimento é igual ao crescimento do produto, que é igual ao crescimento do... Não, esse aqui, desculpa, ainda é anterior, é a que faltou no anterior. Deixa eu voltar aqui. Não, tá tudo certo. Mais um. Pronto. Então, no steady state, tem como resultado, o grau de utilização é determinado pelo seu nível normal, que é exógeno, e o crescimento da economia, do investimento e do estoque de capital segue o gasto autônomo, né? É explicado pelo gasto autônomo. Se tiver uma economia aberta, tem as exportações, os gastos do governo. Nesse caso específico nosso aqui, é o consumo financiado por crédito. Continuamos com o crescimento, né, explicado pelos gastos autônomos, como no equilíbrio com ajustamento incompleto, mas agora o grau de utilização é determinado pela utilização normal, ou seja, tem um ajustamento completo, né, no equilíbrio, a capacidade está em seu nível normal de utilização. Para que seja sustentável uma taxa de acumulação ao ritmo do crescimento do gasto autônomo e com utilização normal, a taxa de investimento requerida é essa aqui, né? Que é exatamente... Deixa eu só mudar aqui. Ela depende, em primeiro lugar, positivamente do próprio crescimento do gasto autônomo. Isso é uma característica muito importante para o modelo, porque essa relação positiva entre taxa de crescimento e taxa de investimento é uma relação empírica bastante robusta, né, corroborada empiricamente, e que não é obtida no modelo Kalekiano, que, vamos dizer assim, é um modelo concorrente, né, na explicação dentro dos modelos de crescimento liderado pela demanda. Então, esse é um fator positivo, algo a favor do modelo do supermultiplicador, a existência dessa relação positiva, né? Vamos lá. Deixa eu ver se foi aqui. Pronto, foi. O equilíbrio entre produto e demanda agregada implica a igualdade entre a taxa de investimento e a taxa de poupança, né? E como o PAEC requer para o seu funcionamento que a taxa de investimento mude em função do desvio do grau de utilização, a gente vai ter que ter, né, um ajustamento da taxa de poupança endógeno para manter o equilíbrio entre produto e demanda agregada, e, portanto, a taxa de poupança tem que ser endógena, e esse é o caso do modelo. É justamente o que explica, né, os resultados diferentes desse modelo, né? Aqui, então, a taxa de investimento determina a taxa de poupança, né, a propensão média a poupar, ou a taxa de poupança da economia, e isso é possível mesmo com a distribuição de renda dada, né? Lembrando aqui que a propensão marginal a poupar depende fundamentalmente da distribuição funcional da renda, então ela não é uma variável de ajuste nesse modelo, mas ainda assim a taxa de poupança se ajusta à taxa de investimento, porque esse F aqui, que é a razão entre a propensão média a poupar e a propensão marginal, se ajusta, ou se vocês quiserem ver de outra forma, porque a proporção dos gastos autônomos que não criam capacidade no PIB mudam, né? De maneira a gerar, vamos dizer assim, o ajustamento da taxa de poupança à taxa de investimento.
Então, como resultado, a gente vai ter que essa fração F, né, que é a razão entre a taxa de poupança média e a propensão marginal a poupar, é menor do que 1, ou seja, a propensão marginal a poupar é um teto para a taxa de poupança da economia, e essa proporção dos gastos autônomos no PIB varia inversamente com a taxa de crescimento. A taxa de investimento varia na mesma direção, e essa razão, inversamente, é o que vai explicar o ajustamento da taxa de poupança. Então, é um resultado também que é importante, porque quer dizer que quando o crescimento do gasto autônomo aumenta, a proporção dele no PIB diminui, o que pode levar, na interpretação vamos dizer assim, de processos concretos de crescimento na realidade, a interpretação errônea do que está acontecendo, né? O crescimento maior das exportações num país que é export-led, né, pode levar a uma situação em que a parcela das exportações no PIB cai. Não porque elas não sejam dinâmicas, mas justamente porque são dinâmicas. As exportações, isso aconteceria segundo o modelo. Isso ocorre porque a taxa de investimento aumenta com o aumento do crescimento das exportações numa economia que é export-led, né? Então, esse resultado é muito importante. Na versão simplificada do modelo, mudanças na distribuição funcional da renda, na parcela dos salários, afetam apenas a propensão marginal a poupar, né? Existe uma relação inversa entre a parcela dos salários e a propensão marginal a poupar, né? E pelos resultados anteriores, né, fica claro que essas mudanças não afetam a taxa de crescimento de equilíbrio do modelo, que depende dos gastos autônomos, basicamente. Todavia, né, tais alterações têm um efeito nível sobre o produto e o produto de capacidade. Aqui é o nível de produto, da mesma forma que eu apresentei anteriormente, só que para o steady state com a taxa de investimento de steady state. É a mesma coisa para o produto de capacidade. Então, dá para ver aqui que se aumenta a parcela de salários, cai a propensão marginal a poupar, aumenta o valor do supermultiplicador no steady state, e você vai ter um efeito nível, né, associado, quando você compara com a trajetória hipotética em que não houvesse a mudança na distribuição, ou seja, na dinâmica comparativa do modelo. Uma linguagem próxima aos modelos carequianos, a gente tem, então, um regime de demanda liderado pelos salários. Não é de crescimento, é de demanda, né, para o nível e não para a taxa. A estabilidade foi um tema muito controverso na discussão desse modelo, né? Na versão original do modelo proposta pelo Franklin, lá em 95, não havia uma discussão das condições formais para a estabilidade dinâmica do equilíbrio do supermultiplicador israfiano, havia apenas uma discussão da estabilidade estática do modelo. Apenas a direção, mas não a intensidade foi explicada pelo Franklin. A ausência de uma análise formal de estabilidade dinâmica atrapalhou a difusão do modelo, porque os críticos iniciais, erroneamente, disseram que o modelo era intrinsecamente instável, quando, na verdade, ele é condicionalmente estável, como a gente vai ver a seguir. A condição formal de estabilidade dinâmica foi apresentada no artigo meu com Franklin, em 2007, em espanhol, e foi acompanhada de uma nota não publicada, que foi da minha lavra, né? Uma nota matemática não publicada. A demonstração formal só foi publicada em inglês em 2015, recentemente, né? E, paralelamente, uma demonstração similar foi apresentada pelo um economista carequiano chamado Olivier Alain, também em 2015, publicada em 2012, um working paper deles, né? Na verdade, acho que foi no Cambridge Journal que ele publicou. Muito bem. Com base na análise da estabilidade dinâmica, análise formal, né, da estabilidade dinâmica, jacobiana, aquelas coisas todas, né, a gente obtém a condição de estabilidade abaixo, que é a seguinte, né, o termo que está aqui à esquerda, isso aqui é a propensão a investir, ou a taxa de investimento em equilíbrio. Esse termo, o segundo termo do lado esquerdo da desigualdade aqui, é necessário porque você tem que ter uma flexibilidade da taxa de investimento variar fora do equilíbrio. Então, ele é regulado justamente pelo parâmetro de ajustamento da função investimento, que é esse gama, né? Maior ou menor. Isso afeta o quanto você pode ter ajustamento da taxa de investimento fora do equilíbrio. Então, a taxa de investimento em desequilíbrio, que é esse termo todo aqui, tem que ser menor do que a propensão marginal a poupar. Não é a taxa de poupança, é a propensão marginal. Isso vai dar também, tem como implicação que existe uma taxa máxima de crescimento compatível com o regime de crescimento liderado pela demanda,
que é a taxa do Herald, a taxa garantida do Herald, que é esse termo que está aqui, que eu estou... Vocês estão vendo, né, que eu estou passando aqui, né? É a taxa garantida Sim, do Fábio. Herald, reduzida por esse termo por conta da necessidade de ajustamento fora do equilíbrio. A propensão a investir em desequilíbrio tem que ser menor que a propensão a poupar, é uma condição de estabilidade tipicamente keynesiana, e para valores suficientemente baixos do parâmetro de ajustamento gama, essa condição é atendida. Isso quer dizer que o ajuste tem que ser suficientemente gradual. O ajustamento não pode ser muito forte. Por isso que quando a gente usa o acelerador rígido, que quer fazer o ajustamento em um único período, rapidamente, o modelo gera instabilidade, né? Mas se o acelerador é flexível, como é na literatura empírica, não é o caso, porque o ajustamento é gradual e você pode, dentro de determinadas condições, ter estabilidade do modelo, né? O Pariboni demonstra que a condição de estabilidade é essencialmente a mesma para um modelo com uma função de investimento diferente, que é a função de investimento original do Franklin, da tese dele. No artigo meu com o Franklin e o Gustavo recente, a gente mostra que o mesmo resultado vale, só que em tempo discreto. Toda a literatura aqui inicial era em tempo contínuo, né, formal do supermultiplicador em tempo contínuo, a gente mostrou em tempo discreto, que mostra a robustez da condição, né? E um aluno meu de doutorado, o Leandro Fagundes, na tese dele, mostra com várias especificações para a função de investimento que a mesma condição de estabilidade vale, ou seja, que o sentido econômico da condição de estabilidade é a mesma para todas as versões que ele discutiu, que são várias. Então, é bastante robusto esse resultado da estabilidade. A versão Kalekiana do supermultiplicador, recentemente, autores kalekianos desenvolveram uma versão básica do modelo, né? A contribuição pioneira foi do Olivier Alain, no modelo para economia fechada e com governo, com contas públicas em equilíbrio e sem emissão de dívida, né? Para simplificar bastante. Nessa contribuição, entretanto, a conexão com a literatura israfiana não era muito clara, e mesmo o mecanismo, vamos dizer assim, subjacente ao fechamento alternativo, o ajustamento da taxa de poupança, a taxa de investimento, não era muito claro no modelo. Então, coube ao Lavoie, o Marco Lavoie, que é um expoente da escola pós-keynesiana, né? E ao Amitav Adut, que também é um importante autor kalekiano, mostrarem a conexão com a literatura israfiana em vários artigos, né? O artigo na Metra Econômica do Lavoie, e esses outros artigos aqui do Amitav Adut, que são em vários locais, né? E para se aproximar da linguagem típica da literatura kalekiana, esses modelos têm equilíbrios de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, a proporção dos gastos autônomos do estoque de capital é dada, os resultados são tipicamente kalekianos. No médio prazo, o princípio de ajustamento do estoque de capital não funciona e a razão entre gasto autônomo e estoque de capital converge para um valor estacionário. Aí o modelo já tem diferença, o crescimento é liderado pelos gastos autônomos, né? Mas o grau de utilização, assim como no modelo com ajustamento incompleto, que a gente viu acima, anteriormente, não é o normal. Isso muda quando você introduz, então, o princípio do ajustamento do estoque de capital, e juntamente com a existência dos gastos autônomos, e aí você tem os resultados típicos do modelo supermultiplicador, obtidos a partir de uma especificação kalekiana. O Dutch e o Thomas Paley, outro autor kalekiano importante, pós-keynesiano importante, reconhecem o modelo do supermultiplicador como um fechamento, recentemente isso, né? Um fechamento alternativo associado à teoria heterodoxa do crescimento. Porém, o Dutch inicialmente atribuiu esse status tanto ao modelo com equilíbrio de longo prazo como ao equilíbrio de médio prazo, né? O que não é adequado, né? Então, além disso, o Hines desenvolve um modelo de médio prazo para a economia fechada com o governo, analisa a dinâmica do endividamento e da financiarização usando o modelo, e recentemente mesmo, agora publicou um texto para discussão que desenvolve um modelo com equilíbrio de longo prazo e com discussões bastante interessantes sobre a dinâmica de endividamento público e a estabilidade do equilíbrio do modelo. Na tese do Leandro Fagundes e no artigo derivado da tese comigo, a gente analisa essas versões do modelo kalekiano, na versão kalekiana, e conclui que o modelo com equilíbrio de médio prazo não é plausível quando ele é pensado como uma contribuição em si mesmo, independente do modelo com equilíbrio de longo prazo.
que é o caso, por exemplo, do artigo do Ryan de 2018. Tem problemas de especificação esse modelo. E, finalmente, nesse artigo meu com o Leandro e um outro artigo com o Franklin e com o Gustavo Bering, de 2019, a gente mostra que o uso do conceito de estabilidade herodiana no contexto do modelo do supermultiplicador não é apropriado. A gente argumenta que o conceito adequado de estabilidade é uma versão generalizada da condição de estabilidade keynesiana. Muito bem. Então, você me controla o tempo, por favor, porque eu não estou vendo, eu estou sem, não consigo ver a hora aqui com a apresentação. Quanto tempo eu tenho ainda? 1h45, Fábio. Mais até as 2? Um pouquinho antes das 2, se de repente mais uns 10 minutinhos para a gente ter um tempo para as perguntas. Tá? Então, eu vou passar rápido aqui, não vou entrar em tantos detalhes. Vou mencionar e depois qualquer coisa nas perguntas a gente pode voltar aqui. Então, em relação aos gastos não governamentais, está falando muito aqui em investimento residencial e consumo financiado por crédito. Esse tema foi muito debatido nos Estados Unidos a partir da crise de 2008, né? E vários autores, a Lídia, o Fibiga e o Lavoie, né, produziram artigos, né, que introduzem esse tipo de discussão no modelo do tipo supermultiplicador. O Pariboni também discute isso no contexto de uma economia aberta com o governo e enfatiza o papel do financiamento por crédito aos trabalhadores, né, o consumo autônomo dos trabalhadores. E ele mostra que os demais gastos autônomos, que não o consumo dos trabalhadores, baseado em endividamento, ajudam a sustentar o endividamento dos trabalhadores. Esse resultado é muito importante, porque mostra uma conexão entre os diferentes gastos autônomos e a possibilidade da influência mútua entre eles, em particular a sustentabilidade dos processos de endividamento associados ao crescimento baseado em crédito, né? O Fagundes, na tese dele, desenvolve um modelo semelhante, com resultados semelhantes, e o Lucas Teixeira, da Unicamp, com o orientando dele, também faz uma versão, só que para o investimento residencial, que tem, entre outros resultados, um resultado que é típico nesses modelos, por conta da relação positiva entre a taxa de investimento e a taxa de crescimento, e a relação inversa entre a proporção dos gastos autônomos no PIB, que é a questão do paradoxo da dívida, né? Que quanto aumenta o crescimento do gasto financiado por crédito, a percentual do estoque de dívida no PIB ou na renda diminui, né? Então, esses modelos, nas versões simples dele, podem, em geral, dar origem ao paradoxo da dívida. Mas, claro, isso tem que ser analisado em mais detalhes, e a dinâmica do endividamento associado ao investimento residencial é muito importante, em particular. Isso explica grande parte do ciclo nos Estados Unidos, né? As bolhas e assim por diante. Tem toda uma linha de pesquisa nessa direção. A Lídia e o Macedo Silva, né, no artigo no Cambridge Journal, apresentam um modelo de supermultiplicador. É outra conexão importante com a literatura de stock flow, modelos de arcabouço stock flow consistency, né, para análise dos estoques de dívida e de crédito. E a única diferença é que ele usa a riqueza, né, como argumento da função consumo e não o crédito, mas os resultados são semelhantes, a não ser por uma possibilidade no caso específico desse modelo, de ter crescimento liderado pelos salários. Eu falei lá na análise do modelo do supermultiplicador grafiano, somente o resultado de demanda liderado pelos salários, mas não de crescimento. No caso da Lídia e do Macedo Silva, tem a possibilidade de crescimento liderado pelos salários. Outro aluno de Campinas, orientado pelo Macedo Silva e pelo Cláudio Hamilton dos Santos, do IPEA, apresenta também um modelo baseado no arcabouço Stock Flow Consistent, também com a discussão, com o mesmo resultado do paradoxo da dívida que eu já chamei a atenção anteriormente, associado ao endividamento dos trabalhadores, né? Em um artigo que está ainda em preparação, como texto de discussão meu e da Lídia Brocher, a gente analisa, compara os modelos supermultiplicador e Kalekiano tradicional, nas suas versões mais básicas, no arcabouço Stock Flow Consistent, para analisar também o endividamento das empresas, o que acontece com o endividamento das empresas, né? E a gente mostra, então, que, sob condições distintas, os dois podem gerar, em princípio, tanto um padrão de endividamento stendhaliano como minskiano para as empresas. O endividamento das famílias está sujeito ao paradoxo da dívida, como de resto é comum nesses modelos de supermultiplicador.
Mas é importante chamar a atenção que quando a gente introduz mais de um gasto autônomo, esse paradoxo pode não existir, tá? Isso a gente vai ver em outro artigo. Taxa natural de crescimento e taxa de desemprego. A taxa natural de crescimento é igual à soma das taxas de crescimento da força de trabalho e da produtividade de trabalho. Os desvios entre a taxa natural de crescimento e a taxa de crescimento do produto tendem a provocar mudanças na taxa de desemprego da economia. Para fazer sentido econômico, portanto, o modelo não pode apresentar uma tendência permanente à ampliação e redução da taxa de desemprego, que é uma variável limitada, né, entre 0 e 100, né, ou 0 e 1, né? E, portanto, deve existir uma relação entre a taxa natural de crescimento e a taxa de crescimento do produto da demanda, né? Na literatura relacionada ao supermultiplicador, existem vários argumentos que buscam reconciliar essas duas taxas de crescimento. O Alain vai da taxa de crescimento demográfico para a taxa de crescimento da demanda, né, usando o argumento de que, num esquema de benefício para desempregados, combinado com a hipótese de que apenas aqueles que recebem acima do nível de subsistência poupam, ele tem uma tendência autônoma do crescimento do consumo sustentada pela trajetória de crescimento da economia, né? Ele tem, portanto, um crescimento demográfico explicando a tendência de crescimento da economia, isso concilia as duas taxas, né? Numa linha mais próxima da literatura caldoriana, né, que a gente viu é a origem desse tipo de modelo, né, o Fasari, recentemente, outro autor pós-keynesiano de referência, Ferri e Variato, o Na e o Lavoie e o Thomas Paley, tornam endógena a taxa natural de crescimento com seus dois componentes, usando mecanismos distintos para, no caso, o crescimento da força de trabalho da lei de Caldor-Verdorn. O Fasari e o Paley, né, usam a taxa de desemprego como uma parte do mecanismo que promove o ajustamento entre as taxas de crescimento natural e da demanda. Eles obtêm uma taxa máxima de crescimento compatível com uma taxa de desemprego mínima, ou seja, tem um limite para o crescimento liderado pela demanda, dado pelo mercado de trabalho, e eles também adotam uma função de progresso técnico do tipo Caldor, né, para tratar da endogeneidade do progresso técnico, da produtividade. O Na e o Lavoie tratam a taxa de desemprego como sendo determinada endogenamente, como podendo sofrer variações limitadas no processo de reconciliação. Eles supõem que existe um componente autônomo do investimento associado à introdução do progresso técnico e uma relação do tipo Caldor-Verdorn para tornar endógeno o progresso técnico. Eles confirmam a conjectura de um artigo do Franklin com Cesarato e Shirachi em 2003, foram os primeiros a tratar da relação entre o progresso técnico e o modelo de supermultiplicador, que afirma que o componente autônomo do investimento não consegue sustentar sozinho a trajetória de crescimento da economia, né? O Deleide e a Mazzucato, né, discutem a relação entre o crescimento e a mudança tecnológica no modelo do tipo supermultiplicador, enfatizando os efeitos negativos da austeridade econômica sobre o ritmo de crescimento na medida em que a inovação tecnológica depende crucialmente da iniciativa e do apoio do Estado. Caminati e Sordi, lá de Siena, né, consideram um modelo em que as inovações são geradas por atividades de P&D privadas, que tem o papel, e essas passam a ter o papel de explicar a tendência do investimento em modernização, que não seria um investimento criador de capacidade para o setor privado, e tentam assim explicar como o processo de inovação pode contribuir para explicar a tendência de crescimento liderado pela demanda. Finalmente, o Franklin, no artigo recente, e o Na e o Lavoie introduzem um ajustamento da taxa de emprego e desemprego sujeito a um processo de esterese forte. A principal diferença dessa abordagem em relação ao que o Paley e outros fizeram, né, usando a taxa de desemprego, é que as taxas de emprego e desemprego passam a depender não apenas da taxa tendencial de crescimento da economia, mas também das variáveis que provocam efeitos níveis, em particular a distribuição de renda. Mudanças na distribuição de renda tem um efeito nível e tem um efeito permanente sobre a taxa de desemprego, segundo essa versão do modelo, né, um efeito de longo prazo. Análise da inflação, como mostra o Franklin em 2006 e agora no artigo mais recente, de 2019, o ajustamento promovido pelo modelo do submultiplicador tende a fazer com que o hiato do produto tenha um efeito pontual e temporário sobre a dinâmica inflacionária. E, nesse sentido, como ele argumenta, o núcleo da inflação seria explicado pela dinâmica de custo de produção, que é, por sua vez, governada pelo conflito distributivo.
O conflito distributivo depende fundamentalmente das relações entre câmbio, juros, margens de lucro e salários. A política econômica tem um papel fundamental em arbitrar os ganhadores e perdedores nesse processo de disputa associado à distribuição de renda. Isso no artigo recente dele com o Suma e com a Vivian Moreira, e um artigo do Suma 16, né, de 2016. E a discussão do processo inflacionário das políticas econômicas relacionadas é relevante para a caracterização das restrições políticas ao processo de crescimento liderado pela demanda. O processo de crescimento liderado pela demanda não é uma panaceia. É assim, é liderado pela demanda, então vamos crescer o quanto a gente quiser. Não funciona assim, porque o crescimento liderado pela demanda gera conflitos dentro da sociedade que acabam gerando, vamos dizer assim, limites ao processo de crescimento liderado pela demanda, pela política econômica. Tá? Então, embora existam análises de política fiscal, agora o governo e a dinâmica do endividamento público, acho que vai ser o último ponto, não sei como é que está o tempo. Embora existam análises de política fiscal que usam o modelo do supermultiplicador como referência básica, ainda não existem muitas versões do modelo que tratam explicitamente do setor governo. O Alan foi o primeiro a introduzir uma versão assim, só que sem déficit, sem dívida. Mas aí o DUT, em 2015, 2019 e 2020, elabora um modelo com o setor governo e analisa a dinâmica do endividamento público. Com os resultados tradicionais, tem que respeitar a regra do DOMA, a taxa de juros. Para ser estável o endividamento, a taxa de crescimento tem que ser maior que a taxa de juros, né? O CACET apresenta um modelo tipo supermultiplicador com base no arcabouço Stock Flow Consistent, com resultados semelhantes aos dois últimos trabalhos. E, finalmente, o Hine e Woodgate analisam de maneira rigorosa a relação entre a dinâmica do endividamento público e a condição de estabilidade do modelo. Mostram que a estabilidade requer que a taxa de juros seja menor que a taxa de crescimento, como o Domar já dizia há muito tempo atrás, e que essa última seja menor que a taxa garantida de Herald, menos a propensão a consumir da riqueza. Ele coloca a riqueza financeira influenciando o consumo, então tem que introduzir essa segunda condição. Recentemente, na dissertação do Christianes, num artigo meu com ele, que saiu recentemente no Review of Keynesian Economics, a gente apresenta e discute o modelo supermultiplicador com o setor governo e endividamento. Os principais resultados, né? O principal resultado é que existe uma relação inversa entre a taxa de crescimento tendencial da economia de um lado e o déficit primário e a relação dívida-PIB do outro, entre outros resultados, né? A gente confirmou os resultados do DUT, mas a gente analisou também quando existe mais de um gasto autônomo, o que muda alguns resultados do modelo por conta da possibilidade de mudança de composição da demanda autônoma, né? O principal resultado é que a influência da mudança na composição da demanda autônoma entre gastos privados e governamentais faz com que, embora possível, o paradoxo da dívida não seja um resultado necessário do modelo. E também, embora possível, o cenário de self-defeating austerity não seja um resultado necessário do modelo. Você pode ter um cenário de política de austeridade gerando a melhoria das contas fiscais. Não é necessário que seja sempre self-defeating, tá? Como é que está de tempo, gente? Eu estou na correria aqui e não estou acompanhando. Já é 1h57. Posso fechar esse ponto aqui? Por favor, sim. Então, claro, desculpa. Fábio. Imagina. Então, embora os modelos de crescimento com restrição de balanço de pagamento sejam modelos do tipo supermultiplicador, né, isso não fica explícito devido à natureza aplicada desses modelos, né, que tendem a trabalhar, vamos dizer assim, com formas reduzidas e não formas estruturais, né? Na minha tese e num artigo derivado, eu analiso criticamente esse tipo de modelo e mostro que se trata de um modelo do tipo supermultiplicador com condições de equilíbrio permanente do balanço de pagamentos. O primeiro trabalho a analisar o modelo do tipo supermultiplicador para a economia aberta foi o trabalho do Daniel Wilcox e do Franklin Serrano de 2000. E neste trabalho eles apresentam uma crítica ao modelo de 2 hiatos e formulam uma extensão do modelo do supermultiplicador. Os autores chamam a atenção para o papel, o duplo papel das exportações como fonte de demanda agregada e como fonte de divisas. É um papel estratégico das exportações no processo de crescimento. Assunto que também é tratado num artigo importante do Carlos Medeiros e do Franklin Serrano, né, de 2001, daqueles livros vermelhinhos, né? Recentemente, o Gustavo Bering, na dissertação, num artigo com o Franklin, num artigo comigo em 2019, na Review of Keynesian Economics,
a gente analisou as condições para a sustentabilidade de uma trajetória de crescimento com endividamento externo. A gente usa a ideia, então, de que existe um limite para a relação dívida-exportações, não PIB, dívida-exportações, a razão dívida externa exportações, para determinar, a gente usa esse limite para determinar um nível de produto associado à recessão externa e, na verdade, a gente mostra que a gente tem que considerar a recessão externa como uma restrição e não como um determinante necessário da demanda agregada, como faz o TIO, os modelos típicos de restrição de balanço de pagamento. É uma restrição, você pode ficar abaixo, não acima, né? Além da recessão externa, mas abaixo você pode ficar durante um bom tempo acumulando reservas, e o Brasil é testemunha disso. Né? A lei de Thiel, o resultado principal do modelo é que a lei de Thiel, né, crescimento associado à restrição de balanço de pagamentos, é igual ao crescimento das exportações dividido pela elasticidade renda das importações, né? Esse resultado vale na forma original, mesmo para a economia com endividamento. Tá? O que, enfim, o próprio Thiel gostou muito desse resultado. Né? Ele, no mesmo simpósio que a gente publicou, ele tem um artigo dele, e ele fala, era a ideia original dele, antes dele fazer artigos nessa linha e não obter esse resultado. Tá? E o Blecker vai publicar um survey que inclui esse resultado como um dos resultados mais relevantes recentes obtidos nessa literatura. O Dutti, o Nail Lavoie apresentam uma versão do supermultiplicador Kalekiano para a economia aberta. Essas versões são problemáticas porque eles não analisam a questão do endividamento externo, adotam a especificação Kalekiana para a economia aberta, que geralmente usa exportações líquidas, que é um problema em modelos de economia aberta, para especificar a demanda agregada, e eles não relacionam diretamente seus modelos com a literatura de crescimento com restrição de balanço de pagamentos. Então, tem lá as reservas em relação à contribuição deles nesse aspecto. Bom, acho que aqui... Então, em geral, a noção de restrição externa perde sentido nesse contexto e eu acho que ela é uma questão importante. Então, faltaria apenas falar da mudança estrutural e de alguma questão de economia política, mas eu posso deixar para as perguntas o que vocês acharem melhor. Mudança estrutural, onde eu falo das matrizes, né? Se vocês quiserem, podem fazer perguntas sobre isso. Do trabalho com as matrizes que a gente faz lá no Instituto. Matriz insumo-produto. Ok? O que eu faço aqui, Luciana? Eu acho que você pode parar o compartilhamento. Não sei se alguém vai eventualmente ter alguma pergunta específica que precise voltar nos slides, mas... Fábio, beleza. Muito obrigada pela completíssima e detalhada apresentação. Eu queria deixar já para encaminhar a todos que têm perguntas e questionamentos, então fiquem à vontade para liberar microfone, câmera, para perguntar ao professor Fábio. Começando então, Fernando, por favor. Obrigada. Bom, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Não, então, só assim, agradecer o Fábio, né? Acho que é excelente exposição, né? Bastante completa, bastante detalhada. E o que eu queria colocar, assim, eu acho assim, quer dizer, é evidente, né? Digamos assim, pelas publicações, enfim, que têm sido obtidas lá pelo grupo, é evidente que o programa de pesquisa aí baseado no supermultiplicador, ele tem resultados acadêmicos muito evidentes, né, muito robustos. Mas eu queria que o Fábio comentasse, né, se ele puder, um pouco assim, como é que ele vê, eu imagino, né, porque eu já conversei com o Fábio alguma vez sobre isso, como é que ele vê também digamos assim, a relevância desse modelo, não só enquanto algo, né, de natureza teórica, ele chegou a mencionar em algum momento a questão empírica, né? Se ele pudesse comentar essas duas questões, como é que são, de maneira geral, os resultados empíricos, né, desse tipo de modelo de crescimento, né? E, em segundo lugar, se ele vê que esse tipo de abordagem é relevante, né, para um debate de política econômica, né, para um debate, digamos assim, claro que a questão da acadêmica é fundamental, é importante, mas como é que ele vê esse tipo de aplicação, né, do ponto de vista da política econômica? Sim, obrigado. A gente coleta ou acumula perguntas? Acho que
Samuel, você tem alguma pergunta relacionada? Tudo bem? Tudo bem, obrigado, professor Fábio, pela excelente apresentação. Não, que eu acho que até vai bastante na linha do que o Fernando comentou, de implicações de política, enfim. Eu estava pensando aqui, ou seja, algumas críticas, né, ou limitações relacionadas a essa abordagem, que é sobre a incorporação do supermultiplicador, né, Saffiano, nessa estrutura dos modelos neocalequianos. Ali tem as contribuições, né, suas, com Serrano, tem o Lavoie, 2016, 17, enfim. E essas foram contribuições justamente, né, pelo que eu entendi aqui também, para lidar com com o problema, né, da especificação da função investimento que foi levantada pelo Peter Scott, né? Só que essa incorporação do multiplicador, né, na estrutura dos modelos neocalequianos, né, não gerou uma mudança do motor de crescimento de longo prazo, do investimento empresarial, né, fundamental, digamos, na teoria keynesiana e mesmo calequiana, para o consumo dos capitalistas, né? Ou seja, aquela taxa de crescimento da demanda autônoma que não cria capacidade, né? E aí, nesse sentido, em termos normativos, né, se essa mudança, né, que como consequência desse fechamento, né, ou esse mecanismo de ajuste, se ela não abre espaço para uma defesa lá do trickle-down economics, enfim, pensando que políticas que acabem influenciando o estoque de riqueza, né, ou seja, do topo ou dos capitalistas, na medida em que isso influencia o consumo deles, não acabaria sendo, então, um motor de crescimento de longo prazo. Então, se não haveria um pouco dessa, digamos, até inconsistência pela própria visão progressista que está relacionada a essas contribuições teóricas, né, digamos. Ok. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Mais alguma questão? Eu posso responder? Eu acho que pode responder, Fábio, por favor. Tá, então tá bom. Em relação os dois últimos slides da apresentação era sobre a economia política do crescimento baseado no modelo, né? E a ideia, justamente, era mostrar o seguinte: o modelo kalekiano, o crescimento é liderado pelo investimento privado, né? Os gastos do governo são induzidos, né? Ou, pior para mim, do meu ponto de vista, que é completamente impensável, é supor que as exportações são induzidas pelo nível de produção doméstico, né? Que é requerido para o modelo ter consistência, faz o menor sentido do ponto de vista empírico, né? E o fato deles elegerem o investimento como variável-chave faz com que a discussão que eles fazem de conflito distributivo e como isso afeta o crescimento tem que passar pelo investimento, pela relação direta entre capital e trabalho, né? Pelas margens de lucro, assim por diante. O supermultiplicador não faz esse caminho, porque o fechamento dele é pelo crescimento dos gastos que não criam capacidade. Então, a primeira questão que eu queria esclarecer, eu acho que é necessário, porque o modelo tem sido criticado nessa linha, é que o nosso modelo do Lavoie são versões básicas, né, do modelo que usam o consumo autônomo como referência apenas para simplificar a análise, tá? O modelo completo vai contemplar gastos do governo, investimento residencial, o investimento público, gasto do governo, consumo do governo, investimento do governo, exportações. São várias fontes que a gente tem. Não é só o consumo capitalista que puxa a economia, financiado por crédito que puxa a economia. Então, essa é uma crítica que o Oreiro recentemente apresentou, né, num artigo dele, e que é infundada, simplesmente isso. Não tem sentido a crítica, né? O modelo completo não é só isso. Esse é um mecanismo básico do modelo que, para ser exposto, a gente usou o caso mais simples, né? Mas não é o caso, não tem essa relação direta entre, vamos dizer assim, desigualdade na distribuição da riqueza e crescimento a partir do modelo. Pelo contrário, não tem, tá? Então, para ficar claro que isso não existe. Particularmente, existe uma hierarquia de endividamentos, né?
O governo tem uma capacidade de endividamento muito maior do que o setor privado, né? E dentro do setor privado tem hierarquias. Os trabalhadores têm uma capacidade de endividamento menor do que as empresas e assim por diante. E a economia, no contexto de uma economia aberta, tem limites no que pode fazer para o endividamento puxado por gastos domésticos, né? Então, essa discussão da dinâmica do endividamento com as várias fontes de gasto autônomo e a política econômica por trás, né, que é a chave para entender a dinâmica de crescimento segundo o modelo, tá? Então, esse é o artigo que eu estou fazendo com o Ítalo e com a Lídia, justamente para botar 2 gastos autônomos, mostrar como o gasto privado, o endividamento relacionado ao gasto privado pode ter um limite, né? Por exemplo, num baixo crescimento do gasto do governo. Ou seja, um governo que contrai o crescimento dos seus gastos pode piorar a situação de endividamento privado e reduzir o crescimento dos gastos financiados por crédito do setor privado, que piora a situação, e é um dos motivos para você ter self-defeating austerity, né? Então, tem vários aspectos de política econômica. Aqui, essa apresentação é da parte teórica. Nos arquivos que eu enviei para vocês, tem uma pastinha que é empíricos, né? Que justamente são os modelos do supermultiplicador de inspiração empírica, que fazem testes, econometria, análise de contabilidade do crescimento pelo lado da demanda, justamente para mostrar, né, vamos dizer assim, a variedade. Então, você pode ter crescimento liderado pelos gastos do governo, pode ter crescimento liderado pelas exportações, depende do país, das instituições, das condições específicas, tá? E aí, claro, tem todas as implicações de política econômica associadas a você, né? E é importante conectar com a política econômica, para ficar bem claro, na parte do... Vocês receberam o slide, vocês podem ler lá no final, porque, ao fim e ao cabo, o que vai determinar a trajetória de crescimento é uma recessão de política. É o conflito entre capital e trabalho, se você quiser, né, afetando a taxa de lucro, né? Ele não vai ser direto, ele vai passar pela política econômica, a influência sobre a política econômica. Então, tem um texto do Summa com Franklin falando exatamente disso sobre o Brasil, né? Falando, olha, chegou no momento ali em 2014 que a taxa de lucro começou a cair um pouquinho pela pressão que vinha do aumento do salário, da parcela salarial, e isso gerou uma reação do ponto de vista do governo, porque o governo é influenciado, né, pelos participantes na distribuição da renda, né, na disputa, a reduzir o ritmo de crescimento, tá certo? Para manter a distribuição numa situação de conflito sustentável. Então, essa foi, por exemplo, uma interpretação para aquele período, usando política fiscal, política monetária, que influencia os gastos autônomos, é isso, exatamente isso. Então, não tem essa história de do modelo ser sustentado na ideia de que a distribuição da riqueza, quanto mais desigual, melhor. Isso é um fake news do nosso amigo Oreiro, como é de costume, aliás, da parte dele. Realmente, um autor que é capaz de publicar um artigo sobre o indicador no dia seguinte de falar que jamais faria isso, é realmente constrangedor. Mas, enfim, é isso. Não sei se eu respondi completamente, mas a ideia é exatamente esse ponto da conexão via política. O conflito passa pela política econômica, pelo Estado. Ele não é um conflito restrito à esfera privada das relações entre capital e trabalho. Esse conflito é mais abrangente, envolve as relações com o Estado. Desculpa, eu não sei a quem... Obrigada, Fábio. Acho que na ordem, não sei se o Marcos ou a Jana... Não... O Marcos. Marcos. Tudo bem, Fabinho? Tudo certo? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Faz tempo a gente não se vê, muito tempo. Pois é. Deixa eu te falar, é claro que tu não entrou na questão da matriz de um produto, mas... Era o slide seguinte. Era isso que eu queria que tu comentasse um pouco sobre a questão da estrutura produtiva setorial também pode influenciar essa relação com o crescimento, né? Na verdade, tu tem uma parte que a estrutura produtiva pode ajudar ou o crescimento pode ser menor, né? Então, era isso que eu queria que tu comentasse um pouco, e principalmente em questão porque se a gente pega o Tyrrell lá, a questão da estrutura de comércio exterior, né? Uhum.
Sim, É basicamente isso. Que eu acho obrigado. que tu falasse da questão da matriz lá. Sim. Isso. Tá, obrigado, Marcos, pela oportunidade de falar do assunto. Responda agora ou coleto mais perguntas, Luciana? Jana, queres fazer a tua pergunta? Acho que já aproveitamos. Sim. Na verdade, eu não tenho pergunta, Fábio. Eu aqui estou me colocando no lugar de aluna, né? Te escutando essa parte, né, de macroeconomia, eu tento sempre acompanhar para me atualizar, mas realmente não sou capaz de fazer nenhuma pergunta específica para ti. Eu só quero agradecer, né, pela oportunidade de te escutar e poder aprender mais sobre isso e comentar, né, que alguns autores que tu citas aqui são autores que a gente estuda em sala de aula, muitos alunos estão te escutando, né, principalmente na disciplina que eu e a Luciana agora ministramos, que é a Organização Industrial. Então, alguns aí que tu citaste, a gente discute, né, ali com os alunos na disciplina. Então, só nesse sentido, e te agradecer de novo. Obrigada. Muito obrigado. Vou adiante ou tem mais alguma pergunta? Porque o Samuel, não sei se ele está querendo continuar na pergunta ou não baixou a mão. Desculpa, não... Não, tranquilo. Então tá bom, vamos lá. Agradeço ao Marcos por fazer a pergunta, por permitir eu falar. Agradeço a Janaína pela referência aos alunos, né? A gente trabalha lá no Instituto de Economia, eu trabalho também no Grupo de Indústria e Competitividade, que é um grupo que é ativo na pesquisa usando matrizes de insumo-produto. Então, era natural que eu conciliasse, vamos dizer assim, as discussões de macro com as questões estruturais, né, de mudança estrutural. Então, tem uma versão do modelo multissetorial que a gente fez para aquele projeto PIB, né, do BNDES de 2010, né, que é uma versão multissetorial para estudar exatamente o efeito de alteração da demanda final, da composição, da mudança tecnológica, da penetração ou substituição de importações. Esse modelo depois foi desenvolvido pelo aluno meu, aluno de mestrado, o Felipe Cornélio, e pela Isabel Busato, e agora a gente está reescrevendo um artigo para publicação em periódico. E tem uma série de pesquisas nossas lá no Instituto, né? Eu estou muito feliz que recentemente uma aluna minha, né, a Patiane Passoni, acabou de receber o prêmio BNDES, em primeiro lugar de doutorado, justamente na pesquisa sobre mudança estrutural usando as matrizes de insumo-produtos, nossa série de matrizes de insumo-produtos a partir do IBGE. E, claro, existe uma conexão entre essa literatura do supermultiplicador e a literatura de mudança estrutural, várias conexões, mas uma conexão específica que é do modelo, vamos dizer assim, das características do modelo para a mudança estrutural, passa exatamente por aquele resultado de que a taxa de crescimento e a taxa de investimento estão positivamente relacionadas. Essa relação positiva tem vários impactos estruturais na economia, quando a gente abre a economia, né? Por quê? Porque mudanças na taxa de crescimento que afetam a taxa de investimento levam a mudanças na parcela do setor manufatureiro, no total do valor da produção e no valor adicionado, que o setor manufatureiro é que produz bens de capital, não é isso? Uma economia que produz bens de capital tem esse impacto. Mudanças no ritmo de progressos técnicos, também induzido, né, incorporados, são afetados pelo ritmo de crescimento. E, claro, quando a taxa de investimento aumenta, quer dizer que a taxa de acumulação está ocorrendo a um ritmo maior do que o crescimento do produto, né? Então, se intensifica esse processo de mudança tecnológica e de crescimento da produtividade do trabalho, que afeta a estrutura e a composição do emprego na economia também, né? E também afeta essa mudança a pauta de importação, com o aumento do peso da importação de bens intermediários e de bens de capital. Então, aquela análise do Thiel, eu lembro quando o Thiel veio aqui no Brasil em 1999, no AMPEC, lá no Pará, né? E a minha pergunta para ele foi exatamente essa, mas essa elasticidade de renda sua muda, essa elasticidade de renda das importações muda quando você tem um aumento do crescimento, que era assim que a Conceição e o pessoal falava os desafios para o processo de substituição de importação. Quando você tem um aumento da taxa de crescimento, aumenta a demanda por bens de capital mais rapidamente do que aumenta a demanda por outros bens na economia, e também por bens intermediários.
Se você, uma parte significativa deles são importados, isso quer dizer que vai ter um processo associado à importação desses bens que pode gerar problemas de balanço de pagamento, né? Ela falava disso lá na substituição de importações. E o Thiel falou, não, tem que ter esse efeito. Quando você bota o insumo produto na análise a la Thiel, você vai obter esse tipo de efeito e é de fato o que a gente obtém em modelos com extensão. Então, tem uma conexão, vamos dizer assim, que eu estou chamando a atenção aqui, do modelo para a mudança estrutural, e isso tem implicações, por exemplo, para a análise da desindustrialização, tá? Porque vários dos indicadores mais tradicionais de desindustrialização são sensíveis a essas questões. Então, se a gente pegar uma economia que tem um processo de recessão, de baixo crescimento, que sai de uma taxa de crescimento alta, ou relativamente alta, para uma taxa de crescimento mais baixa, no processo você vai ter uma queda da taxa de investimento. A queda da taxa de investimento significa que o setor manufatureiro vai estar crescendo menos do que o resto da economia. E o indicador típico, que se faz análise de desindustrialização, que é a parcela do setor manufatureiro no total, vai te dar uma indicação que pode não ser algo estrutural, pode ser algo associado ao processo de transição, uma taxa de crescimento mais alta para uma taxa de crescimento mais baixa. Então, você precisa aprimorar os indicadores sobre o processo de desindustrialização para captar as outras dimensões, as dimensões mais estruturais desse processo, né? Então, a gente, num trabalho com Medeiros, com Carlos Medeiros, né, e a Patiene, a gente apontou a necessidade de utilizar indicadores alternativos para análise do processo de desindustrialização. Quais sejam, por exemplo, indicadores de competitividade nos mercados externos e domésticos, a parcela do país das exportações e das importações nos mercados, né, de exportação e de importação, por setor ou por atividade, e os indicadores captando a densidade das relações interindustriais existentes na economia. Esses indicadores são mais estruturais e são menos suscetíveis a esse tipo de influência, vamos dizer assim, de fatores macroeconômicos puros, né, que seriam explicados pela relação positiva entre a taxa de investimento e a taxa de crescimento. Então, vamos dizer assim, essas são algumas das implicações do modelo para análise de mudança estrutural. Tá? Não sei se o Marcos está satisfeito com Obrigado aí, Marcos, pela... Beleza, permitiu falar do slide faltante lá. Agradeço. Não sei se esclareceu ou não, né? Mas tudo bem. Não, ficou perfeito, perfeito. Obrigado pela explanação. Tá, obrigado. Pessoal, alguma outra pergunta, comentário? Não? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, e em especial ao professor Fábio, né, pela excelente apresentação completa. Já encaminhei um e-mail à secretaria para que compartilhe com os professores e os alunos o link para os textos, né, e a apresentação também. Mais uma vez, Fábio, obrigada pelo tempo, né, já avançamos bastante em relação ao horário previsto, então agradeço a tua disponibilidade. E, enfim, deixamos as portas abertas para quando quiseres retornar e participar dos nossos eventos. Muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço e foi um prazer participar dos seminários aí do